Olá, minhas irmãs, queridas e amadas do projeto Mulher Virtuosa. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre economia doméstica. Nós vimos os conceitos básicos da economia, vimos que os recursos são finitos, que as necessidades são infinitas, vimos assim que há uma escassez de recursos, né? E que em função disso a gente tem que saber lidar com isto. Vimos a importância da economia para a sociedade, vimos os diversos setores que existem na economia, setor primário, setor secundário, setor terciário. Vimos com que a economia se preocupa, né, com as questões econômicas do dia a dia, aumento de preço, desemprego, setores que crescem mais do que outros, dívida externa, dentre outros. E vimos também o que é a economia doméstica e vimos também a importância da administração financeira, né, do lar, da família. Né? E dentro desse contexto, então, eu quero conversar com vocês hoje sobre economizar, né? Dicas para que possamos economizar. Por quê? Porque é preciso ter sabedoria. E a mulher virtuosa é aquela mulher que é sábia, né? Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Ela fortalece a sua casa, fortalece a sua família. Então, eu separei algumas dicas. Algumas dessas dicas eu creio que todas vocês já sabem, já conhecem e já praticam, né? Mas pode ser que alguém ainda não tenha se atentado para isso. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a energia elétrica. E aí, você gasta muito, você paga a luz muito cara? Né? Como é que é aí? A luz tá barata para você? A energia elétrica está barata? Né? Então, é preciso tomar algumas medidas, né, e ter alguns cuidados. E eu vou começar com um cuidado que a gente precisa ter, pensar bem em como usar, que é o chuveiro. O chuveiro. Olha, principalmente para as mulheres, né? Será que é preciso tomar aquele banho pegando fogo? Né? Porque eu noto que as mulheres, de modo geral, gostam da água mais quente do que o homem. Né? Eu, por exemplo, eu gosto da água fria. Né? Quando eu vou tomar banho e está, por exemplo, frio, eu boto na água morna e abro bem só para quebrar a água. Né? Isso é importante. Por quê? Porque o chuveiro ele puxa muita energia elétrica. E aí você vai diminuir o seu gasto com energia elétrica. Por isso que eu pergunto a você, tem necessidade de tomar um banho pegando fogo? Né? Não tem necessidade. Né? Então, começa a pensar sobre isso. Se você gosta da água mais quentinha, diminui um pouco, né? Para que não fique tão quente, porque quanto mais quente, mais energia elétrica você estará gastando. Tá? Outra coisa são os eletrodomésticos. Vocês vão receber um slidezinho com tudo isso que eu estou falando. E no slide que fala sobre os eletrodomésticos, eu boto o seguinte, olha, não esqueça de desligar da tomada o seu eletrodoméstico. Né? Mesmo aqueles eletrodomésticos que você usa e fica uma luzinha acesa, né? Normalmente vermelha. Né? Ora, se está acesa é porque está gastando energia elétrica, tá certo? Então desliga. Eu sei que alguns têm o hábito de não desligar. E pode ser até que algumas de vocês estejam pensando o seguinte, puxa, pastor, mas é tão pouquinho. Mas é tão pouquinho em um, em outro, daqui a pouco esse pouquinho
vai estar com um custo muito alto. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? A luz acesa, seja qual for ela, significa que está sendo consumida a energia. Então, pensa nisso. E outra coisa, pensa nos inúmeros eletrodomésticos que você tem. Se todos ficarem na tomada e estiverem ligados, você vai estar consumindo energia. E o nosso negócio aqui é diminuir o nosso custo para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, tá certo? Um outro detalhe é o seguinte, olha só, a luz solar, ela é agradável e ela é vida. Então, abra a sua casa, abra as janelas, né, para que o sol entre, tá? E para que você ilumine a sua casa, né? E cuidado para não deixar as coisas ligadas, né? Ilumine a sua casa com a energia que vem do sol. O sol é extremamente importante. Você deveria, inclusive, fazer o seguinte: separar pelo menos 1 hora por dia para pegar o sol da manhã, principalmente o sol até as 10 horas da manhã, porque você precisa de vitamina D. Eu e você, o ser humano, precisa de vitamina D. E embora nós moremos no Brasil, onde o sol, né, é muito bem-vindo e quase em todo o território nacional, né, o sol brilha, mas há uma deficiência no nosso organismo de vitamina D, né? E o sol nos nutre dessa vitamina D, tá certo? Então, lembre-se, se você não tem o hábito de pegar sol, pegue um pouquinho de sol. Eu tenho dificuldade de pegar sol porque eu sou muito branco e o sol rapidamente ele me deixa vermelho e tal, mas mesmo assim eu pego um pouco de sol aqui mesmo onde eu estou conversando com você. Se eu abrir a janela, eu pego um pouco mais de sol, tá certo? Outra dica que eu separei para vocês, olha só, hoje em dia está se tornando cada vez mais comum aqueles painéis solares, né? Casas que colocam painéis solares. Os painéis solares são uma ótima maneira de fazer economia doméstica. Isso por quê? Porque essas placas solares ou esses painéis solares, eles usam a luz do sol e posteriormente aquecem a água para o banho. E aí você já não precisa mais se preocupar, né, com o seu banho, porque já não vai ter o custo alto da energia elétrica, porque você está usando painéis solares. Eu fiz questão de colocar isso aqui porque eu estive, sempre que vou ao Mato Grosso, onde meu filho é pastor missionário, eu vejo que a quantidade de painéis solares que estão sendo colocados nas casas lá no Mato Grosso, né? Onde o sol normalmente está a pino o ano inteiro, né? Eu já peguei 50 graus às 9 horas da manhã, num domingo, a gente indo para a igreja, e aí eu vi lá, olha, 50 graus, né? É muito quente. Então, fica aí a dica, né? Ah, pastor, mas é um investimento alto. Mas olha só, é o tipo de investimento que se paga rapidamente, porque diminui muito o seu gasto com a energia elétrica. A sua luz vai vir baixinha, né? E esse é o tipo de investimento que vale a pena, tá? Outra coisa, olha só, ao comprar eletrodomésticos, dê preferência para os itens com classificação A de gasto de energia. Por quê? Porque eles são mais econômicos. Então, existe uma tabelinha com relação a isto. Então, você procura saber, na hora que você for comprar o seu eletrodoméstico, se a sua classificação é A. Por quê? Porque a classificação A, o gasto em energia vai ser muito menor. Você vai comprar, por exemplo, um ar-condicionado, tá?
O ar-condicionado atualmente, você tem um custo menor do que tinha no passado, gasta menos do que gastava no passado, se ele tiver a classificação A. Então fica aí a dica para ajudar você a fazer economia, né? Outra coisa, geladeira e freezer. Cuidados que você precisa ter. Olha, retire de uma só vez, sempre que possível, todos os alimentos necessários. Evitando o quê? Evitando deixar a porta aberta mais do que o necessário. Por quê? Porque se você deixar a porta aberta, vai gastar mais energia. Tá? Proteja a geladeira e o freezer dos raios solares, não deixa perto do sol. Né? Mantenha-o afastado o máximo possível também do calor do fogão. Por quê? Porque tudo isso faz com que gaste mais energia, tá certo? Verifique também a qualidade das borrachas da porta da sua geladeira, do seu freezer. Coloque uma folha de papel entre a porta e o gabinete. Se o papel puder ser facilmente retirado enquanto a geladeira estiver fechada, a borracha deve ser substituída. Problemas da borracha de vedação da porta podem ocasionar vazamentos de ar frio e aí vai exigir mais da sua geladeira, do seu freezer, e você vai pagar uma conta maior de luz. Tá? Então, olha só o cuidado que tem que se ter. Instale sua geladeira, então, em lugar que seja o quê? Ventilado. Ok? Não seque nada atrás da geladeira. Esse é um hábito que o brasileiro tem. Isto consome o quê? Mais energia elétrica. Coloca no sol. No sol, porque aí você não vai gastar nada de energia elétrica. Nada de ficar atrás da geladeira. Por quê? Porque vai exigir mais da sua geladeira e também, naturalmente, vai reduzir a sua vida útil. Né? Porque hoje esses objetos eletrodomésticos, eles não são feitos mais como no passado. Né? Eu lembro que a geladeira da minha mãe servia para minha irmã, né? Passava de geração em geração. Hoje não é mais assim, né? Por causa do consumo. Né? Estamos no mundo consumista, então tem um prazo de validade agora, inclusive para a geladeira, tá certo? Regule também o termostato da geladeira de acordo com a época do ano. Por exemplo, no inverno, você não precisa refrigerar tanto quanto no verão. Né? Então diminui, né? Diminui lá para você não gastar muita energia. Não ponha também alimentos quentes na geladeira. Muita gente faz isso e eu confesso a vocês que eu também já fiz. Na época que eu era mais ignorante. Hoje eu estou menos ignorante e também aprendi a economizar mais para o meu próprio benefício. Né? Então, não coloque coisas quentes na geladeira, tá certo? Secadoras e máquinas de lavar roupa e lavar louça. Utilize-as com suas capacidades máximas. O seu funcionamento com poucas peças implica desperdício de energia elétrica. Então, deixa juntar, né, um pouco mais de louça ou um pouco mais de roupa para você botar, então, para funcionar a sua máquina de lavar ou a sua máquina de lavar louça, tá certo? Né? Tem gente que tem toque também, né, gente? Tem uma roupinha assim, pá, já bota lá para lavar. Não, tem que controlar a sua ansiedade aí, se você é ansiosa, né? Para que você seja beneficiado, para que a sua família seja beneficiada. Porque tudo que nós estamos vendo é para beneficiar a família, porque a gente quer uma família saudável, uma família harmoniosa. E a gente economizando, a gente vai poder dar à nossa família uma vida melhor, né? Com mais lazer, porque se eu não vou pagar mais tanta energia elétrica, vai me sobrar algum dinheirinho.
E esse dinheirinho que sobrar eu posso aplicar no lazer com a minha família. Esta é a ideia, né? Ferro elétrico, ferro elétrico. Espere acumular também uma quantidade razoável de roupa para você poder passar tudo de uma vez só, porque o ferro elétrico, ele vai fazer com que desapareça o seu din-din, né? O seu largão vai desaparecer mais rapidamente. O aquecimento do ferro elétrico várias vezes ao dia provoca um grande desperdício de energia. Por isso, você deve acumular um pouco de roupa para depois passar tudo de uma vez só. Tá certo? No caso de ferro elétrico automático, procure usá-lo na graduação correta de aquecimento para cada tipo de tecido, iniciando o trabalho pelas roupas mais pesadas. Evite o contato do ferro ligado com o cabo que o liga na tomada. Então, são cuidados que precisa se ter com relação ao ferro elétrico, tá certo? Eu sei que muitas de vocês, se não todas, já sabem disso, mas não custa nada a gente lembrar, né, para fortalecer, para fixar bem na nossa memória. Televisão. Todos temos televisão. Tem gente que tem televisão na cozinha, na sala, no quarto. Eu só não vi televisão ainda no banheiro, mas em todos os outros cômodos da casa, eu já vi casa com televisão. Bem, não deixe a televisão ligada sem necessidade. Você só vai, quando você quiser usar a televisão, você vai e liga e vê, mas não deixa ela ligada direto. Evite o hábito de dormir com ela ligada. Tá? Tem gente que só dorme com a televisão ligada. Tá? Olha, eu particularmente, eu não gosto de televisão no quarto. Né? Não gosto de televisão no quarto. Eu aqui ainda tenho, porque a minha esposa, ela dormia vendo televisão, ela gostava de ver televisão. Mas eu não gosto de ver televisão quando eu vou deitar. Quando eu vou deitar para dormir. Né? E nada melhor do que dormir com tudo apagado. Inclusive aquela luzinha vermelha da televisão que fica lá, né? Que você programa para desligar, desliga, mas consome a sua energia, porque tem lá um pontinho vermelho, não tem? Tem um pontinho vermelho lá. Né? Então evite o hábito de dormir com a televisão. De maneira geral, a televisão e outros aparelhos antigos consomem muita energia elétrica. E o que a gente está vendo aqui é justamente uma maneira da gente gastar menos com esses objetos. Ar-condicionado. Mantenha as portas fechadas, tá? Janelas fechadas, porta fechada, para que você não gaste muita energia com o ar-condicionado. Outra coisa, limpe periodicamente os filtros, né? Porque se você não limpar os filtros, vai exigir mais do ar-condicionado e você vai gastar mais energia elétrica. Evite também instalar o aparelho exposto aos raios solares. Tá? Evita isso também. Quando se ausentar do ambiente por muito tempo, desligue o ar-condicionado. Uma maneira também de você economizar é você, por exemplo, você tem o hábito de dormir o quê? Às 22 horas? Então, 22 horas e programa para desligar o ar tipo 5 horas depois, ou 6 horas depois. Né? Eu não sei quantas horas você dorme por noite, mas é o número de horas que você dorme. Tem gente que faz até diferente, tem gente que vai deitar, né? Liga um pouco antes, por exemplo, ele ligou às 22 horas, né? Mas dorme às meia-noite, ele liga às 22, quando ele vai dormir, quando a pessoa vai dormir, vai e desliga. Né? Aí dorme, né? Porque está fresquinho, aí dorme e depois, se esquentar, ele já está dormindo e não vai sentir. Né? Então, são maneiras que a gente tem de ir economizando o custo da energia elétrica. A gente só está falando sobre energia elétrica, hein?
Horário de pico. Procure não usar a energia no horário de pico. Ah, pastor, qual é o horário de pico? É das 18 às 22 horas. Por quê? Porque este horário a energia custa mais caro. Custa mais caro. Você sabia disso? Não? Bem, economizar faz bem à família. Pense nisso. Todos os atores devem contribuir. Todos os componentes do lar devem contribuir. Então, cabe a mim e a você disciplinar os nossos filhos, educar os nossos filhos e netos dentro dessas dicas que nós estamos vendo aqui. Ok? Até o nosso próximo encontro, quando vamos ver dicas para economizar agora em outras coisas. Até lá!